4º dia de campo da Chácara Santa Luzia, edição virtual. Trataremos de assuntos de interesse dos produtores rurais, demonstrando os resultados de experiências da safra 2020 e 2021. Olá pessoal, vamos então aqui, nós vamos dar início aí às apresentações das unidades demonstrativas do nosso 4º dia de campo na Chácara Santa Luzia. E nós vamos começar, escolhemos um tema para começar que a gente fala que é a base de todo o sistema de produção, né, da pecuária de corte, que é pastagens e calagem. A gente sempre fala que o princípio é fazer a correção do solo para implantar, fazer a adubação e para ter pastagens produtivas. Então nós vamos começar aqui falando sobre correção de solo sobre pastagens. E a primeira pergunta que surge é: por que nós devemos fazer calagem em áreas onde nós vamos implantar, né, pastagens? Primeiro, né, corrigir a acidez. Os solos tropicais, os solos do Brasil, predominantemente, nós temos solos com baixo pH e com acidez elevada, alumínio trocável alto. Então, o primeiro motivo da gente fazer a calagem é corrigir a acidez e precipitar alumínio trocável, ou seja, diminuir o alumínio na área de exploração do sistema radicular das plantas, uma vez que o alumínio ele é um dos elementos tóxicos aí para as plantas de uma maneira geral. Feito isso, né, nós vamos fazer o quê? Quando a gente corrige o pH, nós vamos estar elevando a saturação de bases, ou seja, aumentando, né, a capacidade de troca de cátions desse solo, porque a gente desloca alumínio e vamos colocar ali cálcio e magnésio. Então, eleva a saturação de bases, fornecimento de cálcio e magnésio. Se nós entendermos de uma maneira geral, nós temos um solo que ele tem pH baixo, alumínio trocável alto. A gente faz a calagem, precipita o alumínio, você tira aquele alumínio que é tóxico para o sistema radicular das plantas, você eleva o pH do solo, aumenta a chamada saturação de bases, fornece cálcio e magnésio para as plantas, que normalmente é deficiente. E aí, normalmente, quando você tem uma condição que você aumenta a capacidade de troca catiônica, né, desse solo, tá? Você também aumenta a disponibilidade de vários nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, microelementos como o próprio molibdênio, que até pH 7 você tem uma maior disponibilidade desses elementos. Então, essa seria o porquê nós devemos fazer calagem em pastagem. Aí vem a outra pergunta, né, que seria o que é que nós temos, né, para possível da gente trabalhar para fazer essas correções aí. Nós temos alguns produtos que a gente pode utilizar, né, como as escórias de siderurgia, cal virgem, cal hidratada, mas o que nós temos no Brasil em grande quantidade para a gente fazer correção do solo é o calcário. E nós vamos tratar aqui hoje especificamente de calagem, tá? Utilizando calcários, que é o que nós temos à disposição na região. Nós temos em quantidade e em qualidade. Nós temos materiais de excelente qualidade na região norte do Brasil. Eles são compostos basicamente de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, tá? E o que nós temos é o calcário calcítico, quando ele tem
menos de 5, até 5% de magnésio. Temos o magnesiano, que é o calcário que tem de 5 a 12% de magnésio. E temos o calcário dolomítico, que é aquele calcário com mais de 12% de magnésio. E aí nós vamos... essa questão da escolha do calcário, né? A gente teria que ter o quê? O próximo passo, tá? Para a gente fazer calagem e pastagem. Que seria o quê? As pessoas me perguntam, professor, qual calcário eu devo utilizar? A gente faz dá aquela resposta que normalmente as pessoas não gostam. Que é o quê? Depende. Depende do quê? Da análise do solo. Gente, primeiro passo quando a gente fala em fazer calagem, fazer correção do solo, é a análise do solo. A análise depende de uma boa e bem feita amostragem. Ela tem que ser uma amostragem que seja representativa, tá? Ela tem que ser coletada com os critérios mínimos para que a gente represente. Vocês imaginem quantas toneladas de solo aquele saquinho de 500 gramas tá representando. Então você coletar essas amostras com critério, e nós vamos deixar aqui hoje, embaixo no link aqui, vários materiais disponíveis que não dá para a gente mostrar hoje, mas para que vocês acessem para como fazer o procedimento, fazer uma coleta bem feita e que seja representativa realmente daquele solo. Depois, fazer a análise, mandar para um laboratório da sua confiança. Normalmente o técnico que vai estar te assistindo, ele vai te indicar um laboratório que seja da confiança dele. E aí vocês perguntam o quê? Professor, qual análise que eu fiz? Que eu devo fazer? Gente, vocês vão gastar milhares de reais para formar aí 10, 20, 30, 40 hectares de pastagem, né? 100 hectares, às vezes até 1000 hectares. E vocês vêm me perguntar qual análise que vai fazer? Faça a análise completa. Isso não representa nada. Análise de solo representa 0,001% do custo, né, de implantação de uma pastagem. Então, faça a análise completa, faça o número que o seu técnico te indicar para você trabalhar. Bom, pessoal, então nós já falamos aqui de por que fazer a calagem, já falamos do primeiro passo, que é amostragem e análise do solo. Feito isso, vocês já vão ter com um técnico, e aí eu digo para vocês que nós estamos fazendo um dia de campo, nós estamos falando da importância da calagem, nós não vamos recomendar, porque essa recomendação deve ser feita por um técnico competente e experiente e que conheça, tá? Conheça da cultura, que no caso a cultura sua vai ser gramínea forrageira. Então procure sempre um técnico. Aí o próximo passo é saber quanto que você vai precisar e você vai partir para a compra do calcário. E aí comprar baseado, né, gente, em PRNT, né, que é aquela capacidade, né, relativa de neutralização total que esse calcário tem. É quanto daquelas toneladas, quanto que vai reagir no solo. Então, fazer o cálculo não pelo preço da tonelada, mas pelo PRNT, que é o que vale. Porque às vezes você compra um calcário um pouco mais caro, mas ele tem 95% de PRNT. E você pode comprar um muito barato que tem 80%, tá? E aí quando você vai ver o custo por equivalente lá de poder de neutralização, não vai justificar aquele preço que às vezes alguns poucos reais abaixo. Outra coisa que é muito importante em pastagem, gente, é a relação
cálcio, magnésio. Eu particularmente gosto de trabalhar com calcários que tenha uma relação de pelo menos 3 de cálcio para 1 de magnésio. Mas isso não é regra, porque vai depender do quê? Da relação cálcio-magnésio do solo que você tem. Mas normalmente a gente tem que essa relação 3 para 1, ela tem sido bem interessante, né, para a formação de pastagens, e nós vamos trabalhar, eu gosto de trabalhar com essa relação, mas tudo dependendo da análise do solo. Então vocês já fizeram análise, coletaram a amostra, fizeram análise, calcularam o quanto que precisava, compraram o calcário, e aí vocês me perguntam, joga quando? Tá? Quando a gente pensa nas recomendações de calagem, a grande maioria pensa em calagem para culturas, né? Para agricultura, soja, milho. E aí as pessoas colocam lá, tem que ser 90 dias antes do plantio. Para pastagem, como é uma cultura perene, tá? Eu digo o seguinte, se você garantiu ali que fez a calagem no período seco ou no início das chuvas, incorporou bem, deu aí 1, 2 chuvas, que você tem um acúmulo de pelo menos 60, 80 milímetros de chuva, você já pode implantar. Por quê? Porque trata-se de uma cultura, gente, perene, tá? Quando a gente fala em PRNT, né, que é o poder relativo de neutralização, ele é feito estimando um tempo de 90 dias. Pastagem, nós vamos trabalhar por 2, 3, 4, 5 anos. Então a gente não teria essa emergência, tá? Igual você tem numa soja, que se você plantar uma soja e o calcário não tiver reagido ainda, ela vai ter uma baixa produção, você perdeu o ano. Mas o capim, ele vai ficar ali por mais tempo e aquele efeito inicial já é suficiente para uma boa implantação. Então, a recomendação, fazer a calagem, o ideal é esperar uns 90 dias, tá? E implantar a pastagem. Mas, às vezes, se você faz isso no mês de novembro, se você for esperar 90 dias, você vai ter que implantar a pastagem já no final do período chuvoso, e aí talvez falte chuva lá para frente. É preferível que você implante um pouco antes, tá? E garanta mais tempo para essa gramínea se estabelecer. Mas não plantar sem um mínimo aí de 60, 80 milímetros de precipitação, tá? Bom, e aí vocês vão me perguntar quanto de calcário que eu devo utilizar por hectare. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, eu jamais faria isso, porque eu teria que fazer com análise do solo, né? Vocês não devem seguir recomendação do vizinho, tá? Porque calagem, gente, é o passo inicial. Se você fez uma calagem mal feita, não tem adubação nitrogenada, não tem adubação potássica, não tem adubação fosfatada que resolva o seu problema. Você já começou errado. Então, quem quer trabalhar com pastagens com alta produtividade, tem que fazer uma calagem muito bem feita. Então, procure um técnico, faça análise bem feita, incorpore, use calcário de qualidade que você confie, tá? De empresas sérias, tá? Porque depois que você incorporou a 20 centímetros, ou tem uns hoje trabalhando com até 30 centímetros em alguns casos, depois que você incorporou, implantou uma gramínea como essa aqui, ó, para você corrigir é muito mais difícil. E aí vocês vão falar, mas professor, eu posso fazer calagem em cobertura? Gente, pode, isso é um tema complexo, tá? Mas vocês não vão imaginar que vocês vão jogar
uma quantidade 3.000 quilos de calcário em cobertura e ele vai descer a 20 centímetros em 3 meses. Isso não acontece. Normalmente a gente faz uma calagem pesada, né, a primeira, e vai fazendo calagens, né, com 1/3 da dose, 1/4 da dose. Tem gente que trabalha que faz calagem todo final da estação chuvosa, ele dá joga um pouco de calcário para reagir ali no final da chuva, para quando da próxima chuva ele já ter descido qualquer tanto no perfil do solo. Então, gente, a mensagem que eu tenho aqui para vocês aqui para a calagem tem que ser feita com base em análise do solo. 2, se você vai adubar, a calagem é obrigatória. E se você quer fazer só calagem, tá? Você não pense, eu estou adubando os meus pastos. Com o quê? Com calcário. Calcário não é adubo. Calcário corrige, tá, algumas deficiências, por exemplo, de cálcio e magnésio, tá? Mas ele prepara o seu solo para receber um adubo e para responder efetivamente a essa adubação que você vai trabalhar. Você está assistindo Quarto Dia de Campo Chácara Santa Luzia, edição virtual. Antes de eu passar para as perguntas, né, nós vamos ter aqui na sequência, respondendo sobre a questão da calagem, eu e o engenheiro agrônomo Flávio Gibran, que eu queria que ele pedir para ele se apresentar aí rapidamente, porque nós temos uma lista de perguntas aqui, ainda está chegando algumas no WhatsApp para mim aqui. Flávio. Nós, representando o Grupo JD Mito como gerente comercial, comercializando calcário aí nas regiões norte e nordeste, temos o calcário dolomítico e o calcítico, estamos à disposição dos clientes e fazemos uma média aí de em torno de 3 milhões de toneladas de calcário ao ano. Temos clientes da pecuária, temos clientes da agricultura e estamos à disposição de todos nos nossos contatos. Obrigado, Zé. Belo evento. Uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp, né, para mim, do Valdomiro Gomes, lá de Belo Horizonte, e ele me pergunta o seguinte sobre calagem. Professor, o senhor é contra fazer só calagem? Eu digo o seguinte, não, você pode fazer só calagem, né? Agora, o que a gente tem observado é que as pessoas fazem calagem, tá? Que vai aumentar a disponibilidade de alguns nutrientes, e ele tem uma expectativa como se ele tivesse feito uma correção com a calagem e uma adubação com nitrogênio, fósforo, potássio. Então, gente, calagem é uma etapa do processo de correção e adubação do solo. Então, não que eu seja contra fazer só calagem, mas quando você faz só calagem, você resolve parte do problema. Você não pode, né? E aí, às vezes, as pessoas começam... Eu já vi gente falar mal. Ah, não, eu fiz calagem. Nem por isso melhorou um pouco. Não, vai melhorar um pouco, né? Porque você vai colocar cálcio, magnésio, diminuir, precipitar alumínio, tá? Mas você está longe de resolver o problema de fertilidade, tá? Da sua área, apenas fazendo calagem. Então, não é que eu sou contra. Eu jamais, como técnico, vou chegar numa fazenda e vou falar assim, ó, faça calagem que você vai resolver o problema. Não vai. A calagem é a base para você fazer as outras etapas. Agora, absurdo é o cara fazer adubação sem fazer calagem. Porque a calagem é a parte mais barata desse processo. E não tem homem que dá conta de adubar
né? Você vai, porque a eficiência é mínima. Você joga adubo fora quando você faz uma adubação sem fazer uma correção. Então, gente, não tem essa. As coisas são, e nós que estamos na pecuária, nós precisamos de parar de fazer as coisas pela metade. Pergunta se o cara faz uma calagem e planta soja sem fazer adubação. Isso não existe. Então, é tudo na sequência. E não tem. Só tem uma coisa pior do que fazer só calagem. É fazer só adubação. Esse é pior. Porque você fazendo só calagem, qualquer dia que você queira resolveu andar, dar um passo adiante com a adubação, a calagem está lá. Agora, se você faz só adubação, para você fazer calagem, você vai ter que incorporar a 20 centímetros, para você fazer uma coisa bem feita, né? Aqui tem uma série de perguntas do colega, né? Do Newton, lá da Embrapa, o Newton é lá da Embrapa de Roraima, ele pergunta se a calagem é feita 90 dias, se é um mito. Eu não vou ficar brigando, não. Eu só sei o seguinte, se você, ou você faz calagem no final do período chuvoso, porque se você deixar para poder fazer calagem, esperar 90 dias, você não planta. Porque se chover aqui, que chove chuva forte mesmo, a partir de novembro. Aí você joga lá em outubro, fica novembro, dezembro, janeiro. Você já perdeu metade da estação chuvosa. Essa pastagem, ela só vai se pagar no próximo ano. Então, para mim, eu falo, e é diferente de uma calagem para a soja, que você vai fazer a calagem e você precisa que a soja responda de imediato, porque ela tem um ciclo de 100 dias, vamos chutando aqui um exemplo, tá? Mas a pastagem não. O primeiro pastejo com 60 dias, quando ela vier para valer com força, como diz o pessoal, com força, aí você já vai ter uma condição, tá certo, desse calcário já ter reagido no solo, tá? Aqui uma pergunta que vem sempre, né? Quando se faz calagem, não é importante usar o gesso? Gente, o gesso é uma ferramenta extremamente, é um produto aí extremamente importante, interessante, com ótimos resultados, consolidados, ninguém tem mais dúvida do efeito do gesso. Agora, tudo utilizado de acordo com a ciência, né? Por quê? Esses dias eles vieram me perguntar, professor, o senhor acha que eu devo fazer calagem ou gessagem? Eu falei assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Você usar gesso não te dispensa, porque gesso não corrige pH do solo, ele não fornece magnésio, né? O gesso vai ter cálcio e enxofre, e vai ser uma ferramenta importante para você você precipitar, levar alumínio para as camadas mais profundas, fornecer enxofre, levar cálcio, magnésio e as bases, você desce, você tem um sistema radicular mais profundo. Recomendação, 50 quilos de gesso para cada 1% de argila, sendo bem genérico, porque não dá tempo de entrar em detalhes. Alguém veio me perguntar aqui se em solos arenosos, se eu deveria utilizar. Eu não conheço nenhum trabalho científico mostrando a vantagem de se usar gesso. Tudo que eu quero é que o que eu coloco na minha areia fique lá. Eu não quero ajuda de gesso para levar nada. Se eu usar um gesso, vai ser para fornecer enxofre, que seria interessante. Mas jamais para conduzir, porque não tem alumínio, tá? A CTC é baixinha. Então, eu vou colocar alguma coisa para levar o pouco que tem para baixo, ele já desce, já em solos arenosos. O professor Clementina acompanha vários experimentos, e fósforo, que é tido como um elemento pouquíssimo móvel, você faz adubação fosfatada, se chover muito, vai embora até fósforo,
eu vou querer levar mais alguma coisa? Então, mas eu não conheço. Pode ser que alguém tenha um resultado muito bom com gesso em solos arenosos e seja ignorância minha. Porque eu não faço, não quer dizer que quem faz esteja errado. Mas eu nunca vi nenhum trabalho científico nesses solos, né, o solo quartzareno, utilizando gesso para poder fazer o que a gente não quer, que é ter muita perda, né? E aí vem mais uma pergunta aqui. O Vanderlei Júnior pergunta se precisou, quanto à recomendação de calagem e adubação, ele pergunta se é mais, se gasta mais. O professor Clementino aí foi quem me recomendou a adubação lá para a chácara, consultei ele, porque eu calculava, pedia 600 quilos de calcário. Ninguém aplica menos que 1 tonelada de calcário por hectare, tá? Então, o professor Clementino falou assim, você tem que pôr pelo menos 2.000 a 2.500 para você fornecer cálcio e magnésio, porque essas plantas não vão suportar, vai faltar cálcio e magnésio, porque os 600 quilos era basicamente para cálcio e magnésio. E eu, como eu trabalho com adubação muito pesada lá, trabalhei, então, solos arenosos, para quem não conhece, tá? Tem uma série de particularidades. Se vai recuperar mais, se gasta mais, de jeito nenhum. O problema de solos arenosos é que você precisa de parcelar muito as adubações, porque ele perde muito rápido, mas tem uma vantagem enorme. Tudo que você põe, tudo não, que é um exagero, mas a grande parte dos nutrientes que você coloca vai para a planta. O grande problema é que quando não vai para a planta, às vezes você perde, lixivia, porque vai embora. É um filtro aquilo ali, né? A água bate e vai embora. Mas as melhores respostas que nós temos à adubação é com solo arenoso, porque a disponibilidade, você põe fósforo, não fixa, tá? Você põe nitrogênio e potássio também da mesma forma, tá? Se não vai perder, fica quase tudo na solução. Então, a resposta solo arenoso para responder a adubação não tem melhor. Agora, vai secar muito mais rápido, porque não tem caixa de armazenamento de água, né? A água ele tem pouca uma capacidade de retenção, baixa capacidade de retenção de água. Eu digo sempre o seguinte, lá em casa, quando chove, é o primeiro lugar a ficar verde. E quando para de chover, é o primeiro lugar a ficar seco. Então, quando chove, eu gosto de ir para lá, que é rapidinho, eu estou vendo verde. As fazendas dos outros, tudo assim seca, a minha já está verde. Mas aí, quando para de chover, a dos outros continua verde, a minha já está seca. Tudo. Eu falei que o sonho é ter uma fazenda na areia e uma com bastante argila. Também, muita pergunta aqui sobre a quantidade de calcário. Gente, olha, se o solo pede, você vai fazer a calagem. Mas eu vejo aí coisas absurdas. Eu vejo gente colocando... esse dia uma pessoa falou comigo que está pondo 12 toneladas de calcário por hectare. Para pastagem, a gente nem pensa numa coisa desse tipo. Mas aí tem para a soja, né, pode ser, eu não sei, com base em que essas pessoas estão fazendo isso. Com certeza não é com base na ciência. Gesso, da mesma forma. Já vi gente falar que está colocando 3 toneladas de gesso por hectare, 4 toneladas. Acho complicado também. Não tem experimentos aí em pastagem testando esse tipo de gessagem ou de calagem. E para encerrar, esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Obrigado por assistir e participar do 4º Dia de Campo Chácara Santa Luzia, edição virtual. Curta, compartilhe e fique por dentro das dicas e informações aos produtores rurais.